Olá, estudantes da Bíblia, chegou o momento da correção do nosso estudo, do estudo 5 e o estudo 6, vem falando sobre salvação e perdão. Vamos pedir para que isso possa fazer oração, para que a gente possamos fazer a recapitulação do nosso estudo. Amém. Então, assim como você está nos acompanhando, vamos fechar nossos olhos para falarmos com Deus. Amém? Senhor, meu Deus, muito obrigada, meu Pai, por mais essa oportunidade de estarmos recapitulando a Tua palavra, Senhor. Que Teu Espírito Santo, Senhor, possa estar na frente, direcionando esse estudo e nos dando clareza e entendimento sobre a Tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, o estudo 5 vem falando sobre a salvação, ok? Nós iremos aqui recapitular essas 5 primeiras lições que fala sobre a questão da salvação, beleza? A primeira passagem bíblica vai estar lá em João 3,16, né? E a pergunta vem dizendo assim, ó, que provisão fez Deus para salvar o homem? Vamos ver lá em João 3,16. A palavra de Deus diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Ou seja, Deus o Pai ali, ele ofereceu o seu filho, o seu único filho, para morrer por mim e por você. Amém? Por isso, ou seja, a provisão de Deus qual seria? Dar o seu filho unigênito, um ser supremo, sem pecado, para morrer por mim e por você. Amém. Amém? Vamos para o segundo, vamos falando o seguinte, está lá em Lucas 19:10. Qual é a pergunta? Como Jesus descreve a sua missão? Aí a palavra de Deus diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém. Ou seja, ele veio buscar e salvar o perdido. Amém? Por isso? Então, ou seja, qual é a missão? Vim buscar e a salvação. Amém? Por isso? Amém. Vamos agora para a questão número 3, que está lá em Hebreus 4,15. Qual é a pergunta? Jesus cometeu algum tipo de pecado? Ele pecou, Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, ele pecou? Vamos ver aqui na palavra de Deus que diz assim: porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Amém. Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, aquele que não pecou, porque se porventura Cristo tivesse pecado, ele também carecia de um Salvador. Então, um sumo sacerdote sem pecado foi Cristo, por isso que foi o sacrifício perfeito para pagar o nosso preço do nosso pecado. Amém? Amém. Agora vamos lá para a quarta questão, que vem falando o seguinte: como Jesus pagou a dívida do homem? Lá em Isaías 53, versículo do 3 ao 6. Isaías, capítulo 53, versículo do 3 ao 6. Lá em Isaías diz assim, 53, do 3 ao 6, né? Isso. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, de dores e que sabe o que é padecer. E como homem de dores, de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizeram caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E no versículo 6 diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Amém. Aí o profeta Isaías descrevendo, né, muito tempo antes de Jesus Cristo estar aqui na terra, descrevendo como é que estaria Jesus Cristo. Né? Ou seja, essa pergunta aqui vem perguntando como Jesus pagou a dívida? Com sua própria vida, né? Como o cordeiro foi levado, né, ao matadouro. Jesus Cristo ali não reclamou, foi entregue para poder pagar o meu pecado e o seu pecado. Amém por Amém. isso? Nós vamos para a nossa última questão, que está número 5, que está lá em 1 Coríntios 15, versículo 20 ao 22. Qual é a pergunta? Que ato assegurou a nossa salvação? Diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem.
visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Que ato assegurou a nossa salvação? O ato de Jesus Cristo ter morrido na cruz, né? Assim como a Kis acabou de ler, que por Adão, lá no início, entrou o primeiro pecado no homem, por Jesus Cristo aqui sairia o pecado do homem, ou seja, a salvação, o ato de Cristo ter morrido na cruz, nos deu novamente o direito de salvação. Se porventura Cristo não tivesse morrido na cruz, Deus teria que arranjar um outro meio de fazer essa situação para poder eu e você termos direito de salvação. Então, graças a Deus que esse plano da salvação deu certo, e hoje eu e você estamos aqui pago, precisamos só aceitar Cristo como nosso Salvador da nossa vida, né, e ser batizado para que possamos esse ato ter validade na nossa vida, ok? Amém. E aí vocês podem continuar nesse estudo, é uma coisa mais simples, que vem lá sobre o Salvador, vem aqui embaixo, ó, vocês vão tá tendo as passagens, né, e aí vocês ficam mais à vontade para folhear a Bíblia e confirmar essas 5 perguntas que a gente acabou de fazer a vocês. Amém por isso? Pois bem, agora nós vamos para o próximo estudo, né? O estudo 6, que a Kis irá fazer para vocês. Amém. Então vamos aqui abrir, né, nossas Bíblias para falar sobre o perdão. É muito importante esse tema. Creio que todos os estudantes da Bíblia aí, do estudo da Bíblia Ensina, né, que respondeu essas questões, viu aí o quão importante é falarmos e estudarmos sobre o perdão, amém? Então vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Lucas, capítulo 18, do versículo 10 ao 14. Vamos responder a questão seguinte: qual a condição para receber o perdão? Ok, Lucas 18, versículo 10 até o 14, é isso? Isso. Vamos lá. 2 homens subiram ao templo com um propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu postou-se em pé, orava de si para si mesmo, de forma que, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens sobedores, injustos e adúlteros, nem ainda como estes publicanos. Jejuou 2 vezes por semana e dou o seu dízimo tudo quanto ganho. Essa é a oração do fariseu, ok? Agora a oração do publicano. Estando em pé, não ousava, nem ainda levantava os seus olhos do céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propósito a mim, pecador, digo-vos, que este deixe justificado para a sua casa, e não aquele, porque todos o que exalta será humilhado, mas o que humilha será exaltado. Amém. Então, a gente analisando esses versículos, né, vimos aí a diferença entre a oração do fariseu, que exaltava a si mesmo, e a do publicano, né, que se humilhou ali, se prostrou aos pés de Jesus. Então, nós temos que ter esse coração humilde, né, esse coração ali disposto a receber a graça de Cristo. Assim reconhecendo como que somos pecador, né? Isso, assim como o publicano fez. Amém? Então vamos para a questão 2, que está em Atos, aí pertinho, né, de Lucas. Atos 2, versículo 38. Atos 2, versículo 38. Capítulo 2, versículo 38. Ok. A pergunta é a seguinte: que sentimento profundo é indispensável? Olha aí, que sentimento é esse que vai estar escrito aí em Atos capítulo 2, versículo 38, que é indispensável? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém. Então, qual é esse sentimento? É o arrependimento. Nós devemos nos arrepender verdadeiramente dos nossos maus atos, dos nossos maus caminhos. E o arrependimento, ele é muito diferente do remorso, né? O remorso, você tá ligado ali de você pensar mais em si mesmo, você pensar que os seus atos podem prejudicar você, e o arrependimento tem a ver de você ficar triste por entristecer o coração de Jesus. Essa é a diferença entre o arrependimento
né? E o remorso. Então, que nós possamos ter esse verdadeiro arrependimento, que é você se sentir mal por estar entristecendo ali Cristo, né? Entristecendo Jesus, não está fazendo ali a vontade dele, você está ali magoando de alguma forma Deus. Amém? Então vamos agora para Salmos, capítulo 32. E Salmos 32, versículo 5. Que a pergunta vem a seguinte: que se deve fazer com os pecados? A Bíblia vem dizendo aí o que a gente deve fazer com os nossos pecados. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor a minha transgressão, e tu perdoastes a minha iniquidade do meu pecado. Amém. Então, o primeiro passo que a gente viu aí na questão 2, que o sentimento que a gente deve ter é o quê? É o arrependimento, não é verdade? E aqui na questão 3 vem falando sobre o quê? É você confessar. É importante, né? Deus pede, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o que se passa na vida, né? De cada um. Mas Ele quer que você abra seus lábios e confesse a Ele, né? Abra seu coração a Ele, para que você possa obter esse perdão. Amém? Agora a gente vai para Isaías, capítulo 1, versículo 18. Que a pergunta é a seguinte: que maravilhosa promessa Deus nos faz, né? Que maravilhosa promessa Deus faz. Vindes, pois, e arremoemos, diz o Senhor, ainda que o vosso pecado seja como a escarlata, ele se tornará branco como a alva neve, e ainda que seja vermelho como o carmesim, se tornará como a lã. Amém? Amém. Então, lá em Isaías 1, né, capítulo 1, versículo 18, diz que a promessa maravilhosa é que, apesar de nós sermos terrivelmente pecadores, o amor de Cristo, né, a graça de Cristo vai nos limpar, vai nos deixar aí, como o versículo diz, alvos como a neve. Não importa o que você fez, não importa quais foram os seus pecados, mas Deus, ele tem essa linda promessa para sua vida. Ele vai te deixar limpo do pecado, né? Ele vai te perdoar. Então, é muito importante você ter isso na sua consciência, que você, sendo arrependido dos seus maus caminhos, confessando a Deus, ele vai o quê? Perdoar os seus pecados. Amém? Então a gente vai para a última questão desse estudo 6, que é sobre o perdão, que é a seguinte: o perdão de Deus é completo? Será que Deus, ele perdoa por completo seus maus atos? Vamos ver lá em Isaías capítulo 43, versículo 25. Eu mesmo, sou o que apago as suas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados, não me lembro. Amém. Então o que ele faz? Ele esquece, né? Ele esquece dos seus pecados. Ele não faz que nem nós, seres humanos, né? Que em vez em quando nós falamos que perdoamos, mas a gente volta ali a lembrar dos atos, né? Que não conseguiu verdadeiramente liberar o perdão. Mas Deus, ele nos diz aí em Isaías que ele esquece. Então, que maravilhoso é esse Deus que nós servimos. Então, esse estudo vem trazendo, né, que nós temos que estar com o coração contrito, humilde, temos que nos arrepender, confessarmos a Deus, porque Ele perdoa e Ele esquece os nossos pecados. Amém? E lembrando, para que a gente possamos obter o perdão de Cristo, nós também temos que perdoar o nosso próximo, né? Porque se nós não conseguimos perdoar, nós não conseguiríamos o perdão de Deus. Esse foi os dois estudos, né? Salvação e perdão, que vem falando sobre um tema maravilhoso, um tema muito legal, né? Que a gente estudou. E isso é que cada um de nós possamos fazer e ter em nossa mente. Amém. E aqui eu achei muito interessante no e agora do nosso estudo, né? E agora, que bem no final do nosso estudo, os passos, né? Lá em Atos 3, no versículo 19, diz assim: arrependei-me de todo o coração. Então nós devemos fazer isso para a gente obter o perdão. Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz também: confessar todos os nossos pecados, confirmando aí, né, nosso estudo. Lá em Ezequiel, capítulo 36, dos versículos 25 ao 27, diz também: experimentar conversão. Nós temos que nos converter, né, dos nossos maus caminhos. E
2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. Amém? Amém. Então, assim nós finalizamos nossos 2 estudos desta semana. E nós vamos agora finalizar com uma oração com o irmão Michel. Amém. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai que está no céu, graças a Deus, Deus amado, por mais essa oportunidade de estarmos aqui estudando a Bíblia, Deus amado, com várias pessoas, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, que esse sentimento de querer aprender cada vez mais de Ti não possa sair de cada um de nós. Esses 2 temas muito interessantes, que vem falando sobre a salvação e também do perdão, que a gente possamos, ó Deus amado, ter compreendido e executar em nossas vidas, Deus. Abençoa cada um deles, faça a Tua vontade em nossas vidas, em nome de Jesus eu te peço. Amém. Amém.